Aissa Williams não era uma adolescente comum. Com apenas 17 anos, ela possuía uma determinação inabalável que a diferenciava dos outros alunos do ensino médio. Seu amor pelo atletismo começou ainda criança, assistindo às Olimpíadas ao lado do pai, Marcos. Todas as noites, depois da escola, ela calçava os tênis e corria no parque do bairro, aperfeiçoando o passo e a respiração. Ela não estava concorrendo apenas pela competição, ela estava concorrendo pela excelência, pelo futuro e, acima de tudo, para homenagear o trabalho árduo de seus pais. Seu talento era inegável. Aissa venceu vários concursos locais e regionais, quebrando recordes escolares e atraindo a atenção de recrutadores universitários. Seu objetivo era claro: ganhar uma bolsa atlética para uma das melhores universidades do país, um sonho que exigia disciplina, sacrifício e resiliência. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela estava na pista, treinando incansavelmente sob o olhar atento de seu treinador. Depois da escola, enquanto os outros alunos relaxavam, ela voltou ao campo, ultrapassando seus limites repetidas vezes. Mas Aissa não era apenas uma excelente atleta, era também uma aluna brilhante. Sua mãe, Leila, professora de literatura, incutiu nele desde cedo a importância da educação. Um corpo forte é bom, mas uma cabeça cheia é ainda melhor, ela costumava dizer a ele. Aissa se destacou nas aulas, principalmente em ciências e matemática. Sua inteligência, aliada ao talento esportivo, fizeram dela uma fonte de inspiração para muitos de seus colegas. Alguns o admiravam, outros o invejavam. Seu pai, Marcus Williams, era mais do que apenas um advogado. Ele era um símbolo de luta, um homem que dedicou sua carreira à defesa das vítimas da injustiça racial e da brutalidade policial. Seu nome era conhecido muito além de sua cidade. Ganhou casos históricos, combatendo a discriminação sistêmica com eloquência e tenacidade formidáveis. Ele sabia que no mundo onde o sucesso dos negros era muitas vezes visto como uma ameaça, a sua filha encontraria obstáculos muito maiores do que os obstáculos que ultrapassava na pista de atletismo. É por isso que, desde muito jovem, Marcos ensinou Aissa a nunca ceder às adversidades. O sucesso dos negros é perturbador, Aissa. Mas lembre-se sempre de uma coisa: eles não podem tirar o que você ganha com seu trabalho duro. Essas palavras ficaram gravadas nela. Cada vez que sentia olhares céticos sobre ela durante as competições, cada vez que um professor parecia surpreso com suas excelentes notas, ela se lembrava do que seu pai lhe contará. Mas houve uma pessoa que, mais do que todas as outras, teve uma visão muito negativa da sua ascensão. Brian Carter era o arquétipo do garoto que sempre teve tudo sem brigar de verdade. Vindo de uma família influente, cresceu com a ideia de que estava destinado ao sucesso. Alto, atlético e até recentemente campeão do time de atletismo do ensino médio, ele estava acostumado a ser o centro das atenções. Durante anos, ele foi o rosto do esporte em seu estabelecimento. Mas quando Aissa chegou, tudo mudou. Aos poucos, seu nome foi desaparecendo das reportagens da imprensa local, sendo substituído pelo de uma jovem negra que, segundo ele, não tinha nada para fazer no seu nível. Quando ela quebrou seu recorde de sprint, foi a gota d'água. O ciúme de Brian se transformou em ressentimento. Sua frustração foi alimentada pela educação de seus pais. Seu pai, um empresário influente, nunca escondeu seu desprezo pelas minorias. Os negros levam tudo que nos pertence, repetia muitas vezes à mesa. Sua mãe, de uma antiga família conservadora, não estava muito melhor. Queixava-se constantemente do favoritismo concedido aos atletas negros, recusando-se a admitir que a excelência de Aissa nada tinha a ver com privilégios imaginários, mas com trabalho árduo. Nos corredores do colégio, Brian e seu círculo de amigos racistas murmuravam insultos enquanto Aissa passava. Eles minimizaram suas vitórias, alegando que ela teve sorte ou foi impulsionada por ações afirmativas. Mas Aissa, forte pela educação que os seus pais lhe deram, não lhes prestou atenção. Contudo, não demorou muito para que esse desprezo se transformasse em algo muito mais perigoso. Brian não aguentava mais ver Aissa brilhar. Ele queria lembrá-la de seu lugar. A noite ainda estava animada depois da competição regional. Nas arquibancadas do ginásio, os espectadores discutiam com entusiasmo a corrida de tirar o fôlego que Aissa acabará de vencer. Ela havia deixado seus concorrentes para trás, cruzando a linha de chegada com uma facilidade que atestava seu talento e treinamento incansável.
Os recrutadores universitários presentes fizeram anotações, alguns balançando a cabeça em admiração. Seu futuro parecia mais brilhante do que nunca. Mas enquanto ela recolhia suas coisas no vestiário, ignorando os olhares invejosos de alguns alunos, uma tensão surda pairava no ar. Ela ainda não sabia que alguém estava esperando por ela. Ao sair do ginásio, sob a luz pálida dos postes de luz, Brian Carter cerrou os punhos, o rosto contorcido de frustração. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, dois de seus amigos, Ethan e Josh, compartilhavam seu desprezo. Os três cresceram juntos, nos mesmos círculos privilegiados, nutridos pelos mesmos discursos tóxicos em casa. Eles aprenderam a ver o seu sucesso como um direito, não como algo a ser conquistado. Quando Aissa entrou pela porta, com a bolsa no ombro, ainda eletrificada pela vitória, Brian avançou com passo determinado. Você acha que é melhor que nós? Ele deixou escapar com uma voz cheia de desprezo. Aissa parou abruptamente, surpreendida pelo seu tom agressivo. Ela olhou diretamente nos olhos, sem piscar. Eu não acredito em nada. Eu trabalho duro, só isso. Sua calma só alimentou a raiva de Brian. Como ela ousa responder com tanta confiança? Ele queria vê-la hesitante, com medo, submissa. Mas Aissa não demonstrou medo. Ela ficou ereta, com a cabeça erguida, como seu pai sempre lhe ensinou. Ethan zombou ao lado de Brian, cruzando os braços desafiadoramente. Olhe para ela, Brian. Ela realmente acha que merece tudo isso. As palavras assobiaram como lâminas. A raiva de Brian atingiu o auge. Ele se aproximou de repente e, sem avisar, empurrou-a violentamente contra a parede do ginásio. O choque foi brutal. A dor explodiu no ombro de Aissa, mas ela não caiu. Ela permaneceu de pé, endireitando-se imediatamente, apesar da queimadura que irradiava por seu braço. Ao redor deles, alguns estudantes que saíam do local pararam, alertados pela altercação. Alguns pegaram discretamente seus telefones, filmando a cena sem intervir. Você não tem nada para fazer aqui. Brian olhou para ela com uma expressão cheia de ódio. Os brancos vencem aqui, você deveria saber disso. Aissa sentiu o coração disparar. Não por medo, mas por uma raiva surda que crescia dentro dela. Ela sabia que não foi apenas a vitória dele que o levou ao limite. Isso era tudo o que ela representava. Uma jovem negra que se destacava numa área onde ele se considerava intocável. Ela respirou fundo e disse, com voz calma, mas firme. Não me toque. O tom de Aissa era gelado e cortante. Ela não iria se intimidar. Mas Brian ainda não havia terminado. Sua humilhação não foi suficiente para ele. Seu olhar escureceu e, com um movimento impulsivo, ele ergueu a mão, pronto para golpeá-la. Um grito surgiu da multidão que se formou. Ei! O que está acontecendo aqui? Um professor acabará de aparecer, sua voz ecoando no corredor externo. O Sr. Hawkins, um professor respeitado e conhecido por não tolerar qualquer forma de injustiça, avançou. Aissa ainda estava lá, imóvel, com as costas retas. Seu olhar não abandonou o de Brian, que acabava de baixar a mão, surpreso com a intervenção do professor. Você está louco? Exclamou o Sr. Hawkins, olhando para Brian. Carter, no meu escritório. Imediatamente. Os murmúrios se intensificaram na multidão. Brian sabia que estava em péssimo estado, mas seu orgulho se recusava a deixá-lo ir sem uma última palavra. É ela quem tira tudo que deveria ser nosso, ele murmurou baixinho. Aissa cerrou os punhos. Seu corpo ainda estava tenso pela adrenalina, mas ela sabia que essa luta não seria vencida com violência. Seu pai sempre lhe disse, as maiores vitórias não são conquistadas com os punhos, mas com a verdade. Então, sem dizer mais nada, ela pegou sua bolsa e girou nos calcanhares, deixando Brian enfrentando as consequências de suas ações. Mas o que ela não sabia é que o vídeo da briga já havia começado a se espalhar nas redes sociais. Na manhã seguinte, o vídeo do ataque já havia circulado nas redes sociais. Milhares de pessoas expressaram a sua indignação sob a hashtag Justice por Aissa. Marcos, ao ver o vídeo, sentiu uma raiva fria invadi-lo. Mas em vez de reagir impulsivamente, tomou uma decisão estratégica. Iria fazer deste ataque um símbolo da luta contra o racismo.
Ele imediatamente contatou um jornalista influente e organizou uma coletiva de imprensa em frente à escola. Rodeado por líderes comunitários, outros pais e camaradas de Aissa, ele falou com voz firme e controlada. O que aconteceu com minha filha não é um caso isolado. Muitas vezes, nossos filhos são atacados simplesmente porque são excelentes. Mas desta vez, não vamos deixar isso passar. O caso ganhou as manchetes. Brian e sua família tentaram minimizar o evento, mas sob pressão da mídia, a escola foi forçada a agir. Quando Marcus Williams apresentou uma queixa contra Brian Carter, ele sabia que enfrentava mais do que apenas um adolescente ciumento e violento. Ele estava enfrentando um sistema. Um sistema que, durante séculos, minimizou os ataques contra os negros. Um sistema onde os privilégios de certas famílias influentes lhes permitiam escapar às consequências dos seus actos. Os pais de Brian, em pânico com o rumo que o caso estava tomando, pressionaram a administração da escola para evitar que o incidente fosse excessivamente divulgado. Eles apelaram aos melhores advogados para protegerem o filho, na esperança de que a influência do seu nome fosse suficiente para esmagar o caso antes que se tornasse demasiado grande. Mas Marcus não era de recuar. Ele montou uma formidável equipe jurídica, formada por especialistas em direito civil e ativistas comprometidos com a luta contra a discriminação racial. Ele não só exigiu justiça para Aissa, mas também a abertura de uma investigação sobre as práticas da escola. Este não é um incidente isolado, ele declarou durante uma entrevista coletiva. Quantas jovens negras tiveram que suportar esse tipo de injustiça em silêncio, sem testemunhas, sem vídeo que comprovasse o que estavam passando? Hoje temos a prova. E vamos lutar para que isso não aconteça novamente. A cobertura da mídia sobre o caso foi deslumbrante. As redes sociais foram incendiadas. Figuras públicas, atletas, cantores, escritores e até políticos se posicionaram. Aissa Williams representa todas essas jovens negras que sempre têm que provar que merecem o seu lugar, declarou um famoso atleta olímpico. A luta dele é a nossa luta. Manifestações foram organizadas em frente à escola, exigindo medidas contra o assédio racista. Os estudantes negros do ensino médio começaram a falar sobre suas próprias experiências de discriminação. Alguns contaram os insultos que sofreram, outros a forma como certos professores subestimaram as suas capacidades ou como incidentes semelhantes foram abafados pela administração. Confrontado com esta pressão nacional, o distrito escolar anunciou uma investigação aprofundada sobre a discriminação dentro das escolas. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Jornalistas posicionaram-se em frente à entrada, captando cada momento deste caso que se tornou um símbolo da luta contra o racismo sistêmico na educação. Aissa manteve-se ereta, digna. Quando foi chamada para depor, respirou fundo e contou sua história com calma e determinação. Ela explicou seu amor pelo atletismo, seus esforços para ter sucesso e a dor de ser atacada simplesmente por se destacar. Brian estava irreconhecível. Ele não parecia mais o adolescente arrogante que era. Ele evitou o olhar de Aissa, olhando nervosamente para a mesa à sua frente. O vídeo do ataque foi exibido no tribunal. Na sala, ouviam-se murmúrios de indignação enquanto as imagens passavam. As palavras ditas por Brian ressoaram violentamente. Você não tem nada para fazer aqui. São os brancos que ganham aqui, você deveria saber disso. Quando Brian foi convidado a falar, ele gaguejou uma desculpa esfarrapada preparada por seus advogados. Mas a opinião pública não se deixou enganar. O veredicto foi dado. Brian Carter foi considerado culpado de agressão e incitação ao ódio racial. Ele foi condenado a serviços comunitários e a seguir um programa educacional sobre a história da discriminação racial. Embora a sentença possa parecer branda para alguns, o impacto deste veredicto foi muito além do seu caso pessoal. Graças à pressão exercida por Marcus Williams, pelos ativistas e pelos milhares de pessoas mobilizadas, foram implementadas reformas em vários estados para reforçar as sanções contra actos de assédio racista nas escolas. O treinamento obrigatório sobre discriminação e história de injustiças raciais foi introduzido nas escolas secundárias. Foi também criado um fundo especial para apoiar as vítimas de discriminação educativa. Quanto a Aissa, obteve a bolsa universitária que tanto desejava e foi recrutada por uma das melhores equipas atléticas do país. Ela continuou a inspirar jovens como ela, provando que nem o ódio nem a adversidade poderiam extinguir a sua ambição. Durante uma entrevista na televisão,
Um jornalista perguntou-lhe: "O que você lembra dessa aprovação?" Ela pensou por um momento e depois respondeu com um sorriso determinado: "Essa verdadeira força não reside na violência ou no ódio, mas na perseverança e na justiça." O que Marcus Williams fez foi mais do que apenas defender a filha. Ele mudou o curso da história, provando aos Estados Unidos e ao mundo que a dignidade e a determinação poderiam quebrar as cadeias da injustiça. E de agora em diante, nunca mais uma Aissa ficaria sozinha diante da opressão.